Olá, minha gente, como é que vocês estão? Espero que muito bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 9 do livro de Êxodo, capítulo 12 do livro de Lucas, capítulo 27 do livro de Jó e capítulo 13 do livro de 1 Coríntios. Hoje minha mente tá um pouco devagar, sabe? Mas a gente vai. É isso aí. Até a gente ler e entender e pôr em prática o que for lido. Tá maravilhoso, bem Jesus. Então já vai abrindo aí a Bíblia de vocês, ainda bem que tá marcado, né? Capítulo 9 do livro de Êxodo, minha gente. Vamos conversar com o Senhor antes de começarmos. Pai eterno, obrigado, Santo Deus, pela tua palavra. Tem misericórdia, principalmente da minha vida, Santo Deus. Nos ajuda a mantermos a atenção, a retermos aquilo que de fato é precioso, nos é necessário, para que a gente venha crescer como pessoas, como servos teus, melhorarmos, ó Deus, como verdadeiros filhos. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a graça de sermos cada vez mais semelhante a Ti. Deus, permite que a gente venha a sermos bem instruídos, a nos comportarmos à altura do chamado que o Senhor nos fez. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Deus, e derrama da Tua graça. Nos permite não só lembrar nesse momento em que terminamos a leitura ou que estamos fazendo a leitura, mas que no decorrer dos dias, ao passar dos anos, que o Teu Santo Espírito sempre nos traga à memória aquilo que lemos, o conhecimento que nos foi transmitido. É assim que oro a Ti e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Capítulo 9 que diz: O Senhor disse a Moisés: Apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me adore. Porque se você se recusar a deixá-los ir e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: Amanhã o Senhor fará isto na terra. O Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém o rebanho dos israelitas não morreu um único animal. Faraó mandou verificar, e eis que o rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Peguem mãos cheias de cinza de um forno, e que Moisés atire essa cinza para o ar diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito e em tumores que se arrebentem em úlceras nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar e ela se transformou em tumores que se arrebentaram em úlceras nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os enviou, como o Senhor tinha dito a Moisés. O Senhor disse a Moisés: Levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me adore. Pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas em verdade, foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você ainda vai se levantar contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo o que você tem no campo. Todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa morrerão ao cair sobre eles a chuva de pedras. Aqueles
oficiais de Faraó, que temiam a palavra do Senhor, fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as suas casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedra em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre animais e sobre toda planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras, fogo, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente a terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: desta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei ir, vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas quanto a você e os seus oficiais, eu sei que ainda não temem o Senhor. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando Faraó viu que cessaram as chuvas de pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Capítulo 12 do livro de Lucas. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz. E o que disseram ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado dos telhados. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Digo mais a vocês: todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhe contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos.
descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Observem os corpos, que não semeiam, não colhem, nem não têm despensa, nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem em esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastam, tesouros inesgotáveis no céu, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí está também o seu coração. Estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier a bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, já fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: Meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o Senhor daquele servo, em dia em que não espere e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhes um castigo severo, condenando com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já tivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que vim para dar a paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim para trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai. Mãe contra filha, filha contra mãe. Sogra contra nora e nora contra sogra. Jesus disse ainda às multidões: Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Hipócritas! Vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época? E por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo?
Quando você for com seu adversário ao magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele enquanto você está a caminho, para não acontecer que ele arraste você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e o oficial de justiça ponha você na prisão. Digo-lhe que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Jó, capítulo 27. Jó continuou em sua fala dizendo: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim, que eu dê razão a vocês. Até morrer, nunca abrirei mão da minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. A minha consciência não me acusará em toda a minha vida. Que o meu inimigo seja como o perverso, e o que se levanta contra mim como o injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for tirada a vida, quando Deus lhe arrancará a alma? Será que Deus ouvirá o seu clamor quando lhe sobrevier a angústia? Será que o ímpio encontrará prazer no Todo-Poderoso e invocará a Deus a todo momento? Eu vou ensinar a vocês a respeito do poder de Deus, e não lhes ocultarei o que está na mente do Todo-Poderoso. Eis que todos vocês já viram isso. Por que então ficam repetindo palavras que não fazem sentido? Esta é a porção que Deus dá ao perverso, a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os filhos deles se multiplicarem, será para que sejam mortos à espada, e os seus descendentes passarão fome. Os que sobreviverem, a peste os sepultará, e as suas viúvas não chorarão por eles. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular roupas como barro, poderá até acumular tudo isso. Mas o justo é que vestirá as roupas, e o inocente ficará com a prata. A casa que ele edifica é como a da traça, como a cabana que o vigia constrói. Rico, ele se deita com a sua riqueza, mas quando abre os olhos, ela já se foi. Pavores se apoderam dele como uma inundação. De noite, a tempestade o arrebata. O vento leste o leva e ele se vai. Varrem-o com ímpeto do seu lugar. Deus lança isto sobre ele e não o poupa. A ele que procura fugir às pressas da sua mão. Diante da sua queda, as pessoas batem palmas. Ao vê-lo ir embora, o vaiam com assobios. Capítulo 13 do livro de 1 Coríntios. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transformar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fique com Deus.